Drica, hoje a gente decidiu falar um pouco mais sobre a questão do Estado Democrático de Direito, né? E o regime da autoridade, mas relacionado a algo que já há muitos anos atrás eu tinha concebido como um instante de decisão estética. E essa ideia, ou esse conceito de instante de decisão estética, ele cabe perfeitamente na questão da política, da decisão política. O instante de decisão estética como uma decisão política de uma qualidade outra que a de um regime de autoridade. Acho que dá pra gente desenvolver um pouquinho isso, né? E ao mesmo tempo dá pra gente situar um pouco a questão do direito, do sujeito de interesse, que ele é dominante ou predominante em relação ao sujeito de direito. O sujeito de direito, muitas vezes, ele é uma consequência do sujeito de interesse. Mas o próprio sujeito de interesse já é uma espécie de sintoma ou consequência também. Então eu acho que a gente tem que ir cercando esses temas, problematizando eles, com muito vagar, com muito cuidado, né? Porque tem muita coisa implicada muita coisa condensada, né? Que dá pra gente desdobrar e que muitas vezes a gente toma como simples, né? Um campo complexo a gente nomeia com uma palavra, ou acreditando que ali tem uma ideia simples, e passa a operar isso de modo que funciona mais como um julgamento do que como um pensamento. Então é muito importante, como disse Henri Bergson, é muito importante separar os mistos, né? Porque os falsos problemas são feitos com falsos elementos, ou, como dizia ele, mistos mal analisados. Então tem muitas misturas, às vezes, em coisas que a gente acredita que são simples. E o elemento os elementos que compõem as realidades não são elementos atômicos, não são átomos, não são elementos isolados, né? Porque eles não são forma, eles não são formais, não são elementos simples como formas ou como átomos. Os elementos são muito mais forças do que formas, né? Os elementos são tendências, esse é o ponto. Então, um problema real, ele é feito de tendências e não de formas elementares. As tendências puras. E eu acho que a questão do Estado Democrático de Direito, o sujeito de direito e o regime de autoridade é prenhe de mistos mal analisados. Prenhe. Né? E onde reina a confusão, reina o embuste, reina a trapaça, reina a corrupção. Aliás, eu acho que a questão da corrupção é um tema muito interessante até para tratar. Talvez até num outro momento, não sei se no próximo encontro nosso, eu posso até sinalizar alguma coisa em relação à corrupção. Que a gente vê algo no ar em relação à corrupção, e uma espécie de cara lavada desses que pediram o impeachment, ou desses que aderiram ao movimento da Lava Jato, ou de um Brasil limpo,
etc., livre de corrupção, a gente vê uma espécie de cara lavada já, do ponto de vista que começou a mudar, no sentido de uma não corrupção, né? O que se estaria chamando de corrupção talvez sejam o que eles têm em mente quando eles falam em corrupção é a corrupção dos costumes. Acho que é disso que se trata. Não se trata da roubalheira. É um outro roubo. Roubaram os costumes de comunidades, ou sociedades, ou grupos familiares muito arraigados, muito reacionários, muito conservadores. Bom, mas, enfim, vamos falar disso em outro momento. Vamos voltar com a questão do Estado Democrático de Direito, o regime de autoridade, o sujeito de direito, que vem junto com esse Estado Democrático de Direito, e o sujeito de interesse que participa legitimamente, ou que até pode legitimar. Será que é isso? Será que o sujeito de interesse é que legitima o sujeito de direito? E mesmo o Estado Democrático de Direito? Que é o que está se argumentando agora, né? A questão, existe crime na questão do impeachment? Não, existe interesse. Mais do que a ruptura, mais do que se falar em pedaladas, porque, como diz o próprio Delfim Neto, todo orçamento é uma peça de ficção, todo orçamento de Estado é uma peça de ficção, e ele é absolutamente remanejável, né? E nenhum governo governa sem remanejar orçamento. Ainda mais nós que temos 350, 370 bilhões de dólares de reserva no Tesouro. Estamos em crise. Quem contou essa história, né, e que segue contando, né, a gente sabe, são sujeitos de interesse, são agentes interesseiros, né, que criaram essa crise e que proibiram o governo de manipular a própria reserva que esse tipo de governo criou. Então, você vê que no regime de autoridade, no Estado Democrático de Direitos, o sujeito de direito deve cumprir deveres. Então tem todo um campo de deveres junto com o direito. O Estado Democrático de Direito também é um Estado de deveres. O sujeito de direito também é um sujeito de deveres. Então os sujeitos e o Estado devem cumprir seus deveres. Se cobrou isso. Mas é engraçado que quando você se pega na forma do direito, você percebe que tem muitas coisas inconsistentes nessa alegação. Não, como mesmo a questão, agora para falar do que nos atinge imediatamente nesse momento, do que atinge a sociedade nesse momento, a questão do impeachment. Não existe elemento nem de conteúdo, nem de forma suficiente para que esse processo tivesse alguma legitimidade. Eu disse, então é um processo ilegítimo? É isso que a gente está aqui debatendo e desconstruindo. Não é um processo ilegítimo, porque não se trata dessa legitimidade, não é essa legitimidade. Essa legitimidade é para inglês ver, essa legitimidade é para a classe média moralista ver. A legitimidade vem de um interesse, não apenas de um sujeito de interesse, mas forças interesseiras, que vão muito além dos sujeitos de interesse, do mero sujeito capitalista, ou do mero sujeito livre empreendedor, com seus interesses de livre iniciativa e livre escolha, livre empreendimento. Mas, Luiz, isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Mas acontece que, na medida em que a gente sempre atenta para as questões da vida,
para as questões de uma existência interessante. Nós existimos aqui agora, neste mundo, com essa sociedade. E o que estamos fazendo da nossa vida nesse mundo, nessa sociedade, com esse formato, com esse tipo de formação? Sempre existiram movimentos vivos que resistiram às capturas da vida, que são, na verdade, efeitos secretados por um modo de existência da humanidade. Então, esses efeitos secretados por um modo de existência, por exemplo, geram a necessidade de um Estado, geram a necessidade de um centro de soberania, geram a necessidade de uma dimensão que separa governo e governados, né? E gera a necessidade dos governados se defenderem, na medida em que eles viram função de outra coisa. E isso, no capitalismo, sempre aconteceu desde da sua emergência de modo polarizado. O primeiro capitalismo que é ensaiado já nas cidades italianas, depois na Bélgica e depois na Holanda, em Amsterdã, e que finalmente se instala na Inglaterra como já uma espécie de forma superior do capitalismo, onde ele se torna dominante, no século XVIII, já tem a necessidade de inventar um Estado que separa mercado exterior de mercado interior. E o mercado interior atende à população. E, ao mesmo tempo, existe um mercado interior mais sutil de uma economia política. Além do mercado interior meramente material, existe um mercado interior da subjetividade, da subjetivação, que é o que o Foucault viu bem já a partir do século XVI e XVII, nas formações dos Estados ditos nacionais. O Estado Nacional, os Estados Nacionais... Estado-nação. Estado-nação. Eles investem, uma das três forças do Estado-nação é o seu povo, a sua população. Então ele tem que investir na população. E esse investimento na população, além das suas riquezas naturais e do seu exército e diplomacia exterior, das políticas externas, ele tem as riquezas naturais e ele tem a riqueza humana, os recursos humanos. Então é um Estado que logo percebe que para que ele seja forte e autônomo e se relacione com outros Estados fortes e autônomos, tem que se investir em capital humano, em recursos humanos. E é isso que o Foucault, não é nem o Foucault, você encontra na literatura da época, na Alemanha, na França, na Inglaterra, que eles mesmos designam, principalmente na Alemanha, de Estado de polícia. Então o Estado de polícia é um sentido amplo que se dá. Na verdade, é aquilo que o Foucault depois designou como Estado disciplinar, como sociedade disciplinar. Então é um investimento nas normas e nos modos de ser. Conduta, né? Conduzir a conduta. Exatamente, conduzir a conduta, você falou tudo. É exatamente isso. Então é um investimento na condução da conduta das pessoas. É um governo no modo das pessoas se governarem. Então esse governo que investe no modo das pessoas se governarem, para que ele seja econômico, para que ele seja inclusive para que ele vá nesse sentido do Estado mínimo, ele precisa investir que o Estado entre dentro das pessoas, que se internalize, se interiorize. Então, se o Estado entra, imagina a economia de poder que isso não gera. Imagina a eficácia, imagina a otimização dos recursos, né? O Estado não tem que se meter no caos interior de cada um. Dentro de cada um é instalado já um preposto de Estado que comanda o caos de cada um a partir de cada um.
Então esse é um investimento na moral. É um investimento na zona moral da vida. É a moralização do desejo. É uma colonização moralista do desejo, né? E esse terreno já tinha muitos elementos, muitos preparos, inclusive a tal da pastoral cristã, que sempre teve como lema o sacrifício de si, em prol da vontade de Deus. E o sacrifício de si, a diferença da pastoral judaica, é que a pastoral cristã investe no sacrifício total de si. Ou seja, qualquer diferenciação intensiva do desejo é coisa que deve ser esconjurada, coisa do diabo, etc. Então, diferenciação intensiva, ou seja, todo o campo intensivo do desejo é o que faz a moral, a pastoral cristã investir nesse sacrifício, ou seja, sacrificar a dimensão intensiva do nosso desejo. É como diz Nietzsche, você deve morrer como tipo ativo ou como desejo intensivo e deve ressuscitar como tipo reativo ou desejo sem intensidade, que é o desejo do eunuco. É o desejo intencional, que é aquele desejo que é o desejo que no lugar da intensidade coloca a intenção, a intencionalidade. Então a intencionalidade no lugar da intenção é o que constitui o próprio sujeito de interesse. O próprio sujeito de interesse que os capitalistas liberais e os neoliberais tanto glorificam, investem, demandam, dizem que é tudo o que há de melhor e máximo da liberdade humana. É esse tal de sujeito de interesse. É o sujeito da livre iniciativa, é o livre empreendedor. Ora, o desejo aí então é o desejo, aquele que eu já repeti aqui algumas vezes, um desejo de eunuco, é um desejo castrado, é um desejo separado do que pode, é o desejo separado do acontecimento intensivo que o preenche. Então ele é preenchido com o quê? Com objetos extensos e não com acontecimentos intensivos, com objetividades extensas. E essa objetividade extensa está no campo da mercadoria, está no campo dos produtos que a gente consome, e esses títulos. Os títulos, e esses, é o que eu ia dizer agora, esses produtos, esses objetos que a gente consome não são apenas os materiais, são os imateriais. Os títulos, por exemplo, as formações, né? Isso tudo coincide com o capital humano, com a produção de capital humano. Eu me capitalizo ao consumir certas formações, inclusive a questão da educação, obviamente. Né? E todo o regime de autoridade está baseado nisso, né? Você, no fundo, qual é o pressuposto das religiões, das morais, das políticas dos estados, né, que precisam sempre instaurar um poder? O pressuposto é que a vida não pode se autogovernar. A vida precisa de uma forma de governo. A vida só pode se autogovernar quando ela introjetar essa forma de governo. E aí nós podemos ser sujeitos de interesse. Oi? Sujeitos livres, né? Livres de interesse, porque também a gente tem o direito de sê-lo. E aí a legitimação desse interesse, desse desejo intencional, porque sempre está preso, está ligado a uma finalidade que o legitima na sua conduta. Ele não se desvia, ele não é desviante. Por isso que é interessante a gente começar a perceber a corrupção. Qual a mentalidade que os capitalistas mais corruptos, do ponto de vista da vida, né, e mesmo os moralistas e os religiosos, têm de corrupção? No fundo, é uma ideia platônica. Dizer assim, mas nossa, os capitalistas são platônicos, desse ponto de vista são? Por quê? É como se, na medida em que você tira o chão do sujeito de interesse, você estivesse corrompendo essa subjetividade em nome de um comunismo. Mas que comunismo? Né? De que comunismo se está falando? Né? Que a gente vê essa coisa tosca na sociedade, essa divisão, essas dicotomias, esse ódio. Então, quer dizer, não toque no direito à livre iniciativa.
não toque no direito ao livre empreendimento, não toque nas nossas liberdades. Liberdade de quem? Do sujeito intencional. E o sujeito intencional, ele tem interesse. E aí eu acho que a questão do sujeito de interesse para legitimar o sujeito do direito, né, é muito interessante. E a gente vê já no início do liberalismo. Adam Smith, né, uma espécie de pai do liberalismo, era muito otimista em relação à questão do interesse. Ele dizia assim, olha, nós não precisamos fazer igual Hobbes, porque Hobbes dizia assim, nós, humanos, temos uma força de natureza, um direito natural. E pelo direito natural, se a gente der livre curso ao nosso direito natural, a gente se mata entre a gente. Não salva ninguém. Esse pressuposto é muito bom. Não é? Por quê? Porque os nossos interesses são particulares, individuais, passionais, e a gente, na medida que dá voz à nossa paixão, livre curso à nossa paixão, a gente vai entrar em contradição com o outro e principalmente com o coletivo. Não vai haver uma sociedade, vai ser impossível a sociedade. Então é possível para que haja sociedade, é necessário para que haja sociedade, segundo Hobbes, né, a constituição de um centro de soberania. Ou seja, abdicar desse direito natural, aspas. E do que é feito o centro de soberania, com que energia, com que força, com uma parte do nosso direito natural que abdica justamente de dar livre curso ao interesse individual antes de se atentar para a questão social, coletiva ou de unificação. Então, na medida em que eu deposito uma parte do meu direito, que eu renuncio uma parte do meu direito e atribuo ele a um centro de soberania, eu estou fazendo com que esse centro de soberania, junto com todos os outros que fazem o mesmo movimento, seja investido de uma tal força que essa força é infinitamente maior do que a força de cada indivíduo. Assim, o Estado de Direito positivo é instituído em relação ao estado de natureza, de direito natural de cada um de nós. E o estado de direito positivo, né, que é o estado legal, que legitima as nossas ações, então vai dar o limite das paixões individuais. Toda vez que uma paixão individual ela atentar contra o corpo da sociedade, né, a paz e o desenvolvimento das forças sociais, ela vai ser sancionada por algum tipo de lei, né, e impedida de assim se efetuar. Então aí nós estamos no campo do sujeito de direito, né, que no fundo é a herança das velhas monarquias ou dos estados não só arcaicos como até os estados evoluídos, mas não os Estados-nações. E, no entanto, o Estado-nação, ele traz esse apelo, né? Tanto é que Hobbes vira um dos funcionários, do ponto de vista do pensamento, um dos funcionários do Estado. Ele é um pensador de Estado. Mas o Adam Smith, que observa muito mais o movimento material da sociedade do que a questão formal, moral, vai dizer, existe uma economia que pode coincidir com a política, uma economia política, que na medida em que as forças materiais da humanidade investem na vantagem, no lucro, no interesse pessoal, por mais que a gente acredite que isso possa desagregar a sociedade, no fundo não desagrega, diz Adam Smith. No fundo integra. Porque se cada um cuidar do seu interesse, né, é como se o mercado fosse governado por uma mão invisível. Os vários interesses individuais vão coincidir com o interesse geral. Como se não houvesse oposição entre o interesse geral e os interesses particulares. E garantia da propriedade, né? Com a garantia total da propriedade e do modo de apropriação.
Então, é como se o interesse legitimasse a forma do direito. Então, o sujeito de direito aqui seria derivado do sujeito de interesse. Então, esse sujeito de interesse em inglês, ele fez carreira e faz até hoje, né? Mas qual é o argumento principal? Que depois os utilitaristas vão usar e abusar desse argumento. É que a força do interesse, né, se contrapõe às paixões. Né? É como se o interesse não fosse passional, ou como se ele fosse uma paixão mais forte, que faz com que todas as paixões humanas coincidam no interesse geral. Todo mundo quer ter vantagem. É a lei do Gerson, né? Com o perdão do Gerson, né? Que depois que se desfazer desse estigma aqui recebeu, mas enfim. A lei da vantagem, ou seja, todos querem levar vantagem, todos querem investir e ter lucro. O que é a vantagem? Vantagem é ter o futuro antes, é se antecipar, é como o crédito, a vantagem é o crédito, todos querem ser creditáveis, fiáveis, ter crédito, né? Se antecipar. A antecipação, ela já me dá vantagem, ela me dá, é como se eu estivesse já no campo da previsão e da previdência, né? E da provisão. Ao mesmo tempo, a provisão, a previdência, a segurança com empoderamento. É no interesse realizado, enquanto ganho ou aquisição de vantagem, que eu me asseguro com o máximo de liberdade e o mínimo de riscos, que segue sendo até hoje o nosso lema, né? Nós vivemos numa sociedade, como disse Foucault, consumidora de liberdade, mas não sem investir ao máximo a segurança para que tenhamos o mínimo de risco, né? Então a própria segurança é um grande negócio do capitalismo, assim como a guerra cotidiana e total é um grande negócio do capitalismo. Eu disse num dos nossos encontros que o ódio era um negócio. O ódio é uma instituição social, né? Então, o que é esse ódio? Esse ódio é o ódio generalizado lá da pastoral cristã, a tudo que é intensivo. Qualquer intensidade é corrupção dos costumes, é corrupção do sujeito de interesse, é corrupção do sujeito de direito, é corrupção de... Então, por exemplo, a gente vê muito bem a criminalização das minorias. É gay, é trans, é bissexual, é isso e aquilo, é negro, é índia, não sei o quê. Não é o padrão branco, adulto, homem, macho, racional, moral. Não é esse padrão. Então, tudo que não segue esse padrão é corrupção. Então, eu acho que é preciso a gente rever do que a gente está falando quando a gente enuncia a palavra corrupção. Quando a palavra corrupção ela sai da boca de um moralista de classe média, ou mesmo de um capitalista, quer dizer, não existe frase solta. A frase ela não é nada se ela não entrar num contexto. Sempre tem o quem fala, em que circunstâncias fala. Mais do que a frase, é o enunciado que dá sentido a alguma coisa. E nós ficamos brigando com as palavras. É corrupção, não é corrupção, toma lá, agora está aí a corrupção de novo. Quer dizer, do que a gente está falando? Então, essa gente, quando ataca a corrupção, e muita gente tosca fala em roubalheira, mas muitas vezes porque não sabe dizer de outro modo. Porque o que eles querem dizer, no fundo, é corrupção dos costumes. Não é à toa que no Congresso, aquela cena mais tosca e bizarra que a gente assistiu na história do Brasil, todo mundo dizia, pela família, por Deus, por não ter cartilha gay nas escolas. Era tipo isso, né? Foi isso? Ou seja, por qualquer diversidade. Mas o que é a diversidade? É por isso que a questão da minoria e do devir minoritário é fundamental. Porque a diversidade é apenas minoria, a gente não pode cair nisso, porque a minoria está reivindicando o Estado democrático de direito. Isso é uma pegadinha, isso é terrível. Não é disso que se trata, né? O dever minoritário é uma coisa muito diferente do que pertencer a uma minoria e reivindicar direitos para essa minoria, garantir os direitos dessa minoria.
entendeu? Então eu acho que essa questão a gente tem que tocar a fundo. E aí entra inclusive a questão do instante de decisão estética. Nossa decisão tem que ser muito mais estética do que racional ou moral, né? É óbvio que existe razão na estética. É óbvio que existe ética na estética, não moral. Na estética não existe moral. Na estética não existe moral. É por isso, talvez, que aí tem uma grande parte da direita, dos conservadores, que tem ódio à cultura e ódio aos artistas. Porque o artista que se preze mesmo, ele não é moralista. Ele é ético, que é muito diferente. Então, e a diferença da moral e ética, eu acho que é legal também ocupar. Pontuar. Ocupar, com certeza. Porque... e aí, inclusive, a questão da ética, que a ética ela tem um direito também, né? Mas o direito da ética é a potência e não uma forma de tutela. É muito diferente do direito moral. É por isso que nós temos que sair desse direito moral e mesmo do direito positivo racional e entrar no direito ético. Qual é o direito ético? É o que a vida pode, segundo a maneira como ela se efetua. Ela pode, não de qualquer maneira. Não adianta você desejar de qualquer maneira, não rola. Então, não é ter poder para o desejo, é conquistar a potência segundo a maneira como ela se efetua. E essa maneira não é uma forma moral, não é um dever ser, né? Nem uma idealidade e nem atende a proibições. Ela atende ao retorno da energia sobre si. O que pode um corpo? O que pode um corpo. O que pode o pensamento, o que pode o corpo, o que pode a variação de energia em nós. O uso que eu faço dos meus afetos. O uso que a gente faz dos nossos afetos. Então, aí entra a questão da decisão estética, que ao mesmo tempo é uma decisão ética. A decisão ética e estética, no fundo, é a mesma coisa. Quer dizer, por que estético? Estético porque contempla uma variação de energia. E por que ético? Porque a variação de energia, enquanto razão de potencialização da potência, não acontece de qualquer maneira. Tem uma estilização aí. Então, tem estilização estética, que ao mesmo tempo implica uma capacidade seletiva, ética. Mas a seleção não é escolher entre este ou aquele objeto, recusar o objeto mau e ficar com o objeto bom. Não existe bom e mau objeto. Existe bom e mau uso. Existe más maneiras ou boas maneiras, né? Existe maus e bons jeitos. É por isso... Mas maus e bons em relação à potência de efetuação e não em relação a algo exterior, normatizador, regulador. Justamente. Aquilo que o Chorão, acho que dizia, naquela música, tem que saber chegar, tem que saber sua vez, tem que saber sua vez é o tempo oportuno. Tem que saber chegar, não é de qualquer maneira. Chegue suave, não chegue se contrapondo, não chegue instigando um inimigo fictício, né? Porque no fundo esse tipo de inimigo é sempre fictício. O inimigo e também o amigo é fictício. Às vezes a gente ama a imagem em nós de alguém, a gente atribui a alguém uma imagem que no fundo se construiu em nós. Assim como a gente odeia alguém atribuindo uma imagem que se constituiu em nós, segundo o nosso mau jeito, segundo a nossa impotência, segundo o nosso atolamento. Tudo imaginação, exatamente. Então, geralmente diz que se tem. Então, quando se fala em corrupção, eu acho engraçado as palavras. Toda generalização linguística já implica uma espécie de má fé ou ignorância, no mínimo, né? Mas geralmente até uma má fé, porque quando você generaliza, você está já dando um significado a um sentido ou a um acontecimento que tem uma pluralidade de sentidos. Você está dizendo que aquele significado é verdadeiro, mas aquilo é uma generalidade, né? Então é preciso a gente ir além ou aquém. A comunicação é uma bosta, né? Porque a gente acha que está comunicando informação. Eu comunico o meu significado a você e você deve entender o meu significado. Olha, com que lentes você vai entender esse meu significado? E com que lentes eu produzi o meu significado? E quem disse que o significado é o sentido mais interessante daquele acontecimento, aquele significado? Talvez aquele significado seja o que eu precise para realizar minha vida impotente e covarde naquele momento.
mas não é o sentido mais interessante e intensivo para a vida. Então, eu elimino os sentidos intensivos e fico com os significados extensos, né? Com as formas de moral, de lei, de normatização, de normalização, mesmo as formas axiomáticas do sujeito de interesse, né? Que aí não tem uma forma pura, porque o capitalista é amoralista. Ele quer que o capital nele aumente de modo ilimitado. Então, não tem moral para isso. Mas enfim, a gente está tocando aqui em muitos pontos, né? Que eu acho que dá para a gente retornar em algumas questões fundamentais para desenvolver. Uma por uma, talvez. E a questão do regime de autoridade e autoridade do tempo? Regime de autoridade e autoridade do tempo, né? Então, a gente já sinalizou em alguns encontros anteriores aqui o quê? Que aonde o capitalismo é mais desonesto com a vida é no trato do tempo, né? O que ele rouba, de fato, né, é a condição da experiência do tempo. Acho que esse é o ponto fundamental. E, ao mesmo tempo, mas ele te dá algo em troca. Ele te recompensa, desde que você aceite entregar o tempo. Ele te dá exatamente uma autoridade, uma legitimidade, né, em prol do interesse. Claro, essa legitimidade, essa autoridade é função do interesse, ou desse desejo intencional, não do desejo intensivo, do desejo intencional, ou da moral do desejo intencional, da moral liberal ou neoliberal, da moral do sujeito empreendedor. Ele te legitima nesse interesse. Então, seu desejo é legítimo. E aqui, o que é incrível é que você pode ser perdoado facilmente. Por exemplo, tiveram vários deputados que perdoaram o Cunha, né? O Cunha merece perdão porque ele instaurou o processo de impeachment. Foi bem sucedido, né? Então, só por esse ato ele merece perdão por todas as roubalheiras que ele fez, todas as cretinices, sacanagens, vilanias, tudo aquilo. Então, quer dizer, qual é a moral do sujeito de interesse? A moral do sujeito de interesse, então, é que, e é isso que eu queria soltar a questão, é que a vantagem que o sujeito de interesse conquista, ela também serve para conter as outras paixões. Então, é como se o capitalismo investisse apenas numa paixão tirânica, que é essa da apropriação e do empoderamento, que coincide com o próprio funcionamento do capital. Então, você cola a vida a esse modus operandi do capital. Você faz com que a vida se confunda com esse modus operandi do capital. E o que ocorre? Você tem uma grande vantagem, então você está contendo as outras paixões e as corrupções. Então você pode até chegar ao cúmulo do cinismo, dizer assim, o sujeito de interesse, por mais que ele seja um ladrão, por mais que ele seja corrupto do ponto de vista da roubalheira, do desvio de verba, disso, daquilo, ele lá no fundo, é como em Adam Smith, ele, apesar desses interesses mais interesseiros ou vulgares, essa tendência, essa direção é o que legitima ele como um sujeito de direito